Vamos continuar aqui nessa arena política. Renovamos votos de muito boa noite para nossos telespectadores que esta hora acompanham o programa Arena Política aqui do Bem-Aja. Vamos dar 2 minutos para os nossos convidados para falarmos um bocadinho sobre o estado atual da oposição política angolana. Já se fazem comparações, por exemplo, entre Cívico Vulco e Adalberto. Olha, a oposição, a essa altura, eu devo dizer que ela está fragmentada. Estava forte na pele da FPU, mas, no entanto, a história da UNITA não permitiu que ela se libertasse dos seus símbolos, dos seus heróis, das suas cores, para transformá-la em coligação política. Daí que foi necessário que os partidos que integravam a FPU pudessem, então, encontrar outras vias de luta política de modo independente. É o caso do Pra Já Servir Angola, e também nós vamos ver o Bloco Democrático a tentar fazer algumas diligências políticas no sentido de ou conseguir, passa a redundância, uma coligação eleitoral ou concorrer de modo isolado. Isso fragiliza a oposição, sobretudo pela saída da Abel Chivucovuco na lista da UNITA, porque o desaparecimento da Casa CE e o fortalecimento da UNITA tem uma explicação. É o voto de Abel Chivucovuco, são os apoiantes, os seus seguidores, que decidiram votar no partido ou na lista em que estava representado. E isso torna o Abel Chivucovuco muito forte do ponto de vista da articulação política em 2027. Seja qual for o resultado eleitoral em 2027, Abel Chivucovuco terá um peso político substancial. E isso coloca a UNITA em sérias dificuldades, porque vai perder um grande combatente político, se assim posso dizer, alguém que já demonstrou que tem eleitorado próprio, não importa a cor sob as quais esteja a concorrer. Isidro Fortunato. Olha só, eu entendo isso de várias formas. Eu acredito que essa ideia de que a UNITA está fragilizada, que a FPU, a saída do Abel Chivucovuco, tudo isso são narrativas muito bem construídas por acaso, que visam criar percepções, porque o MPLA brinca muito com percepções. Essa ideia de que o Abel saiu, a UNITA agora está fraca, a oposição está fragmentada. Desculpem-me lá. A gente tem visto ainda a UNITA com muita força, a UNITA estava assim, mas voltou a ganhar aceitação. Os atos de massa da UNITA falam por si, por exemplo. Então, há aqui a ideia de se forçar uma narrativa para justificar alguma fraude mais lá frente. É isso que nós precisamos de muitas vezes fazer uma leitura mais adequada ao contexto. Ok? Porque nós também podemos dizer que o MPLA está fragilizado porque o Nandô morreu, por exemplo. O Nandô representava um peso substancial naquilo que são os veteranos do próprio MPLA, mas ninguém ousa falar que o MPLA está fragilizado, mesmo com essas problemáticas todas que o MPLA tem produzido, de fricção interna e etc. Não se diz, porque eu no fim acho que existe um grande teatro, que o MPLA sabe muito bem manipular a percepção social e a percepção popular, porque é isso justamente que eu vejo. Eu acho que eles trabalham muito com engenheiros sociais de outras latitudes, porque tudo aquilo que se passa em Angola não é novo no nosso território. Isso já aconteceu noutras geografias, isso que está a acontecer em Angola nesse momento já aconteceu noutras geografias. Mas agora, é preciso deixar aqui claro que a UNITA, por exemplo, tem trabalhado naquilo que é uma ampla frente patriótica que tem a ver com a sociedade, mais com a sociedade civil do que propriamente com partidos políticos, e acho que é justamente isso, que aqueles que querem alternância política realmente, devem olhar a UNITA como um caminho. É a minha percepção, porque eu acho que no xadrez político que a gente tem, a UNITA é o partido que está mais organizado, a UNITA tem uma história de resiliência, e ainda consigo aqui dizer que a UNITA é o único partido que faz política em Angola. Nem o MPLA faz política como a UNITA faz, porque o MPLA tem uma tipologia de partido-Estado e utiliza os vastos recursos do próprio Estado para viabilizar o seu programa político, enquanto que a UNITA faz política pura.
Nós nunca vimos a UNITA a levar cantores, por exemplo, nos seus atos de massas, aqueles cantores famosos para atraírem população para os lugares em que o MPLA faz as suas atividades. Nunca vimos a UNITA a levar 200 serpentinas de bebedeira de cuca, inclusive bois e etc., para grelhar aí para o povo. Nunca vimos isso, mas a UNITA continua a ombrear com o MPLA. Portanto, quando se diz que a UNITA perdeu, a Belchi Vucu Vucu saiu, isso é uma narrativa atualmente muito fraca. A Belchi Vucu Vucu tem o seu capital político, mas é preciso dizer também que o capital político da Belchi Vucu Vucu também caiu muito, mas não vamos querer, de certa forma, baixar aqui ou ali, mas é preciso os angolanos estarem atentos, ok? Porque há uma grande armadilha no país que a mudança e a alternância é feita por via dos partidos políticos, e quando a gente olha para partidos políticos, sabe se existe algum partido que tenha oportunidade, se existe oposição em Angola, a oposição não uma oposição, confunde-se automaticamente com a UNITA, não se confunde com a FPU, e é preciso deixar isso claro. Nunca ouvi ninguém falar que a oposição é a FPU, não, a oposição é a UNITA em Angola, e toda a gente sabe disso. Olha que não é algo que eu estou aqui a falar simplesmente por falar, atenção, é a realidade dos fatos que mostram e que são comprovados. Portanto, a narrativa de que a UNITA está fragilizada, a oposição está fragmentada, é algo muito forçado, e eu acho que devia-se parar de fazer isso, e isso para aquilo que é real. Okay? E o que é real é o que a gente tem visto. A UNITA tem se equilibrado, a UNITA tem ganhado cada vez mais apoio popular, isso é uma realidade, eu acompanho, eu vejo como é que as coisas têm acontecido, e o forçar dessa narrativa visa justamente o quê? Começar a criar aqui um ambiente que facilita a fraude lá à frente. Não, nós falamos que o Belchi Vucu Vucu, quando saiu, a UNITA fragilizou. Ah, não, nós falamos que quando tiraram os símbolos, a UNITA não aceitou, fragilizou, o BD saiu, fragilizou. Tudo isso são narrativas para justificar o quê? Exatamente. Isidro, vamos ter que interrompê-lo, infelizmente. Não tem problema. Não, sim, vamos sim. já começar a contar com o tempo. E já agora falar também dos novos partidos políticos e dos novos projetos de partido político estão agora a ser cozinhados, não é? Muitos partidos para as próximas eleições, para participar, possivelmente participar nas próximas eleições de Angola. Têm alguma coisa a dizer sobre isso? Acham que esses partidos vão dar uma nova dinâmica naquilo que se diz, o que diz respeito à política nacional? É preciso alguma coragem para se acreditar que dentro de uma tipologia de partido-Estado, o surgimento de partidos não esteja associado a um programa político de quem está no poder efetivamente, ok? É muito importante deixar isso claro. Eu acho que eu nunca vou desmerecer por os partidos que já surgiram, Partido Liberal e etc., porque eu acho que esses partidos nem devem tentar combater as pessoas que têm uma opinião, que é o caso da minha. Eu tenho uma opinião muito ácida com relação ao surgimento de partidos. Eu acho que nenhum partido que está surgindo no contexto em que o MPLA controla as instituições deve se preocupar com as minhas palavras. Antes, pelo contrário, devem se preocupar em mobilizar, em fazer o trabalho de campo para provarem que realmente serão, como é que eu digo, serão merecedores do voto do povo angolano, se assim for. Porque o ambiente em que surgem partidos políticos em Angola é um ambiente extremamente suspeito, extremamente controverso, para não falar que é um ambiente porco mesmo. Por que eu digo isso? Porque entra ou constitui partido político quem o MPLA quer. E quando o MPLA quer, isso não cria dinâmica dentro do espaço político angolano. Antes, pelo contrário, gera degeneração, okay? Gera degeneração no ambiente político. Portanto, os partidos hoje que surgem, eles surgem porque o MPLA quer, ok? Porque o MPLA quer, ok? E não se preocupem com aquilo que o Isidro está a dizer. Vocês trabalhem só, não me respondam nada, que eu nem preciso das vossas respostas. Trabalhem, façam o vosso trabalho aí, provem que vocês vão ser merecedores de uma coisa ou de outra, porque o ambiente que os partidos políticos surgem em Angola é um ambiente totalmente descaracterizado, eivado de vícios e corrupção, e muito também trazendo aqueles negócios lá que as secretas fazem, porque cada partido que entra recebe muito cumbu aí do coisa do Estado e etc, e muitos legalizam partidos para comer dinheiros e etc. É uma verdadeira bardalha que se passa aí. Portanto, o que eu quero dizer é
é que, manos, não se preocupem, essa é a opinião que eu tenho. No modelo que o MPLA habituou a Angola, esse modelo de partido-Estado, todo partido que entrar vai ser escrutinado, vai sofrer essa crise de não aceitação e etc., porque nós sabemos as condições que os partidos surgem. Você acreditar que a Casa C caiu naquelas condições e o Partido Humanista está aí, é conveniência política. Então é justamente isso. Joaquim Jai. O surgimento de novos partidos políticos é uma das características, um dos sinais característicos de qualquer democracia. A pluralidade política dá aos cidadãos maiores opções de escolhas. E nós estamos a ver muitos partidos sendo legalizados. Certamente que nós temos uma praça política muito bem segmentada. Há o voto histórico e aquele voto personalizado, como é o voto da Belche Vucu-Vucu, independentemente das pessoas terem ligações históricas ou não com o seu partido que o viu crescer, as pessoas gostam da Belche Vucu-Vucu. E eu penso que nesse momento esse é o grande entrave. O Belche Vucu-Vucu já foi considerado traidor em algumas hostes, porque entendem que em Angola só deve haver uma única oposição. A tal oposição que fala em democracia, que acusa o MPLA de ser um partido que não gosta de oposição, é esta oposição que não quer oposição. Deixa os partidos aparecerem, crescerem. A sociedade vai tratar de filtrar e enviar para a extinção aqueles que não forem politicamente competentes ao apresentar as suas propostas, aqueles que não forem convincentes. Se fosse para isso, Joaquim, o MPLA já ia desaparecer há muito tempo se dependesse de competência. Haja também aqui alguma calma, irmão. Eu falei do voto histórico, por isso que eu disse, falei do voto histórico. Então, falei do voto histórico. Então, os pequenos partidos vão ter que fazer pela vida. Vão ter que mostrar que merecem efetivamente, que não apenas cumpriram com os pressupostos legais, mas que trazem um discurso de convencimento, de esperança, de mudança. Só assim nós poderemos, então, avaliar, passa a redundância, o desempenho deles em 2027. Também sabemos que muitos estão lá pelo dinheiro, não estão lá porque gostam de política. Alguns certamente devem querer fazer um pé de meiazinho e a política é um bom mecanismo nessas circunstâncias. Mas veremos como é que eles ficam. Mas é mesmo um bom dinheiro, né, que dão nesse período. Esse Joaquim já, eu gostei do pé de meia que ele falou, me fez aqui rir. Mas pronto.